Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de doutrina das quartas-feiras, continuando a série Igrejas em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. O estudo de hoje tem o tema Uma Confissão Alicerce, lição 11, 1º de setembro de 2021. E nós teremos como texto básico Mateus 16, versos 13 ao 20. Nós vamos começar com a oração, em seguida ler o texto e continuar o estudo. Oremos ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Nós te exaltamos por ser o nosso Deus, por nos escolher em Jesus Cristo, por nos salvar, nos dar a fé verdadeira para confiarmos na pessoa de Cristo, na sua obra na cruz e termos salvação, vida eterna, experimentando assim, ó Pai, a paz que o mundo não pode dar, a alegria perene e vivermos a verdadeira vida eterna, que é conhecer a Ti e ao Teu Filho. Nós agradecemos a Ti por este dia, por tudo que vivemos nele e pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra nesse momento. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Mateus 16, versos 13 ao 20, diz assim: Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do céu, do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Nós estudaremos hoje esse tema, uma confissão alicerce, a base para a edificação da igreja, e veremos que a igreja confessa a verdadeira identidade de Jesus e deve anunciá-la até os confins da terra. Vamos tentar buscar entender essa passagem aí, a passagem que acabamos de ler. E os objetivos da lição primeiramente, saber que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido e esperado pelo povo de Deus. Saber que a Igreja de Cristo enfrenta e enfrentará oposição, mas derrubará as portas do inferno, não porque ela seja forte em si mesma, mas porque Jesus é o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e Ele quem cumpre sempre e fielmente a sua palavra. Iremos aprender também saber que são chamados para anunciar ao mundo a verdadeira identidade de Jesus, nós somos chamados para isso, e sentir-nos motivados a anunciar o Evangelho de todas as formas que pudermos, dando graças ao Senhor por esse privilégio. Muitas vezes com muitas lutas do que o normal, mas a maneira correta de olhar para a missão da igreja, para a nossa missão de pregar o evangelho, deve ser como um grande privilégio. Por isso, dá graças a Deus, né? Vamos lá, então. Jesus e seus seguidores caminhavam ao longo do Rio Jordão, perto de Cesareia de Filipe, aproximadamente 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, e antigamente conhecido como Panéias, um centro de culto para o deus grego Pan. A cidade tinha sido rebatizada por Filipe, o tetrarca, em honra de si mesmo e do imperador César Augusto. Mateus e Marcos relatam que os discípulos estavam indo para essa região. Lucas diz que, estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos. Está lá em Lucas 9:18. Nesse contexto, inicia-se então o diálogo com Jesus e os 12 discípulos. Jesus agora está afastado das multidões, das controvérsias com os fariseus, escribas e outros adversários, das demandas diárias que recebia de todos que o buscavam para serem curados e libertos de opressão demoníaca. E nesse ambiente de oração privada, ele chama
aqueles que estavam mais próximos, não para dar explicações quanto ao reino, mas para questioná-los sobre a identidade do rei e o avanço do reino. Jesus chama para que justamente eles falassem sobre a identidade do rei no entendimento da palavra de Deus, né? Por isso Mateus 16, o texto que lemos, 13 a 16, mas também podemos olhar os versos posteriores, 17 a 19, né? E então, esse vai ser inclusive o assunto. Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Como está aí esse primeiro ponto do nosso estudo. Quem os outros dizem? Jesus questiona os seus discípulos e ele faz justamente no verso 13 essa pergunta, né? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E essa pergunta é central. O mundo inteiro tem justamente procurado conhecer Jesus. É o nome mais conhecido, é o nome mais comentado, é o único nome, como disse alguém, né, que tinha o seu nascimento aguardado. Sobre mais ninguém havia o nascimento, nem haverá o nascimento aguardado, mas sobre Jesus sim. O povo de Deus, muitas pessoas aguardavam a vinda de Jesus, o seu nascimento. E então Jesus pergunta, né, a seus discípulos quem diz o povo ser o Filho do Homem. E essa pergunta é justamente pelo que o povo de Deus vinha falando sobre o Messias prometido, desde Gênesis, Moisés lá falando sobre o descendente da mulher, né, que Deus anunciou que viria. E daí para frente vem informações progressivas sendo dadas por Deus ao homem, a sua palavra, a sua mensagem revelada, na verdade, a verdade de Deus, anunciando a vinda desse Salvador de Deus, que é o Filho de Deus que se faz homem. Então essa pergunta de Jesus já carrega uma identificação que remete qualquer conhecedor das Escrituras, digamos assim, judaicas, ao livro do profeta Daniel, lá em Daniel 7, versos 3 a 14. Nos evangelhos, Filho do Homem é a identificação que Jesus atribui a si mesmo com maior frequência. Isso está lá em Mateus 12, 17, 18, 24, 25, Marcos 9, 10, Lucas 5, 9, 17, João 8. Essa nomeação identifica Jesus como o Filho de Deus. Está lá em Salmo 2, 7 e verso 12. E como o rei ungido por Deus para dominar sobre as nações e receber a adoração dos povos. Salmo 2, versos 2 e 6. Jesus está levando os discípulos a refletirem sobre a identidade do Messias tão esperado pelo povo de Israel. A resposta deles foi: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. As opiniões em relação à identidade de Jesus estavam divididas. Alguns achavam que ele era João Batista ressuscitado dentre os mortos. Essa era a percepção de Herodes Antipas, lá em Mateus 14. Os que achavam que eles era Elias o viam como um precursor do Messias ainda por vir. Escritos apocalípticos judaicos diziam que seriam necessários vários precursores antes da chegada do Messias. Só Mateus menciona Jeremias. Segundo essa resposta das pessoas, Jesus era um enviado de Deus, um profeta, comparando àqueles profetas intrépidos que denunciavam reis perversos e rebeldes. E, de fato, Jesus anunciava a palavra de Deus, mas ele está buscando uma resposta que só pode ser dada caso Deus revele o ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, como diz Colossenses 1:26, que se manifestou aos seus santos, caso então Deus revele esse mistério. E a fé vem pelo ouvir a pregação verdadeiramente, a verdadeira pregação do Evangelho, né? Verdadeiramente cristã. O povo não havia reconhecido que o Filho do Homem já andava entre eles há cerca de 30 anos e pouquíssimos o reconheceram como o Messias. Ele não estava apenas falando a palavra de Deus contra os governantes perversos da época. Ele era o rei enviado por Deus que veio vencê-los, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, diz Colossenses 2,15.
Então, Jesus é esse. Em seguida, nós temos a pergunta de Jesus para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Jesus questiona mais uma vez os discípulos, só que desta vez a pergunta como eu disse, né? Quem dizem que eu sou? E a pergunta foi feita a todos os discípulos ali, contudo, Pedro se levantou como porta-voz do grupo, o que acontece muitas vezes. Pedro fala em nome do grupo, né? Fala pelo grupo. A confissão direta de Pedro a respeito de Jesus foi: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele contexto amigável, Pedro confessa a verdadeira identidade de Jesus. No entanto, o tempo viria em que essa confissão deveria ser dada diante de autoridades que seriam representantes das portas do inferno e que teriam como objetivo impedir esse reconhecimento, como está lá em Atos 4, Atos 5, daí por diante. Simão Pedro declara que Jesus é o Filho de Deus vivo, o Messias prometido. Em muitos momentos, as coisas que Jesus dizia e fazia deixavam os discípulos confusos sobre a equivalência entre ele e Deus. A designação Filho de Deus remete à aliança feita entre Deus e Davi, lá em 2 Samuel 7. No versículo 14 está escrito: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho, indicando que o rei estava em uma relação especial com Deus, tendo um representante do povo, né? Sendo um representante do povo. Jesus é da descendência de Davi, portanto, filho de Deus, enviado como rei para reinar sobre um povo e fazer dele o instrumento para avançar seu reino no mundo, que jaz no maligno. Agora vem a afirmação de Jesus. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, tá? Nos versos 17 ao 20. Se Pedro havia respondido corretamente que era o Messias, que Jesus era o Messias, Jesus tinha uma palavra para Pedro também. Jesus afirma três coisas. Primeiro, que Pedro é bem-aventurado por reconhecer que Jesus é o Filho do Deus vivo. Segundo, e essa palavra bem-aventurado significa felicidade, né? Felicidade plena, perfeita. Segundo, sobre qual fundamento o povo do Messias será edificado, isso aqui é importante, sobre qual fundamento o povo do Messias será edificado. É o fundamento desse povo. Sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja. Esse é o segunda afirmação de Jesus. E é importante a gente vai entender essa afirmação aqui para não ir para aquela ideia de que Pedro é o primeiro papa da igreja. Essa doutrina não tem, é uma heresia, né? Ela não tem na Bíblia, não existe isso, né? O verdadeiro cristianismo, ele jamais vai defender que existe o papado e Pedro é o primeiro papa da igreja e daí por diante. Não é essa a doutrina da igreja, né? A verdadeira doutrina bíblica do que é a igreja. E terceiro, a autoridade dada a esse povo para fazer avançar o reino do Messias no mundo. Então, no versículo 17, o mestre afirma que Simão é bem-aventurado por saber a verdade sobre Jesus, uma vez que essa foi uma revelação dada pelo Pai Celestial. Jesus já havia dito isso quando, após proferir seus juízos contra as cidades impenitentes, exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E a revelação de que Jesus é o Rei que julgará o mundo com justiça e os povos com equidade é prerrogativa divina. É Deus quem revela para o coração do pecador. Esse conhecimento não é obtido mediante carne ou sangue, opiniões e especulações humanas. Antes, Deus Pai, em seu desígnio secreto, dá a conhecer essa verdade apenas àqueles que ele deseja, visto que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Romanos 9, né? No versículo 18, então, a declaração de Jesus, tu és Pedro, faz um paralelo com a confissão de Pedro sobre Jesus. Tu és o Cristo, tu és Pedro. É um paralelo. Agora que Pedro, pela revelação divina, identificou o Messias, Jesus diz quem Pedro é. O jogo de palavras no grego entre o nome de Pedro e a palavra pedra faz sentido somente se Pedro é a rocha
e se Jesus está prestes a explicar o significado desta identificação. Dentro do cristianismo, há 3 interpretações dessa passagem. A primeira identifica Jesus como a pedra, e realmente Jesus é a pedra, né? Jesus é a pedra. Mas nesse sentido aqui, quem é a pedra, né? A segunda identificação é Pedro como a pedra. Pedro seria então essa pedra onde a igreja está fundada. E a terceira identificação é a confissão de Pedro como uma pedra. Aquilo que só Deus revela quem é Jesus, portanto, Pedro confessa. E Jesus então destaca isso, que ele é bem-aventurado porque Deus revelou para ele. E por isso ele era pedra, ou seja, a sua confissão como pedra. Então nós ficamos com essa última, pois a confissão de Pedro e dos últimos discípulos é o fundamento sobre o qual o próprio Cristo edifica a sua igreja. Você vai ver que vai ser a mesma confissão de Pedro que todos vão pregar, viver, proclamar, anunciar. Então a pedra, o que é ali, naquele assunto, nesse jogo de palavras, vamos dizer assim, é justamente essa confissão. É sobre essa confissão, sobre essa revelação que Deus edificaria a sua igreja. E é o fundamento sobre o qual o próprio Cristo edifica a sua igreja. Não seria mais o templo de Jerusalém o lugar onde Deus habitaria, agora a igreja, que seria reunida pelo testemunho dos apóstolos, seria o edifício para a habitação de Deus no Espírito. Então, não é Jerusalém, como os judeus defendem, não é papado como o romanismo defende, e não é um lugar específico, mas é a própria, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, todos esses, de qualquer tempo, eles são a verdadeira igreja de Cristo. Está lá em Efésios 2, muito claramente. Então, essa assembleia é constituída, que é a igreja, né, a palavra igreja, assembleia, é constituída por um povo que está em continuidade com o povo de Deus da velha aliança. Esse povo do Messias, que está iniciando com esses 12 homens, enfrentará oposição, contudo, as portas do inferno não prevalecerão. O sentido é que as portas do inferno não resistirão contra a igreja, as portas da morte não dominarão ou destruirão a igreja. Esse povo não ficará na defensiva, amedrontado. A linguagem é de guerra. A igreja avançará contra as muralhas e portões das cidades para derrubar e prevalecer contra o império das trevas. Não é para defender o nome de um político específico, não é para defender uma bandeira específica, né, um tema específico na sociedade. Envolve a igreja vivendo todos os princípios bíblicos e, portanto, tudo aquilo que é relacionado com a vida humana, né? Princípio de família, princípio de religiosidade, princípio o que a Bíblia fala sobre a vida humana, enfim, os valores, mas é tudo sobre Cristo, para Cristo, Cristo brilhando na vida dessas pessoas e pregando a Cristo e anunciando a Cristo. É nesse sentido que as portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja ama o seu Senhor e ela vai viver para Ele e ela vai prevalecer porque o próprio Senhor é o Senhor dela e essa fé que vem de Deus é poderosa para sustentar os seus servos, né? Então Pedro recebe as chaves, sendo ele o porta-voz de todos os que confessam a Cristo. As chaves são a proclamação do perdão dos pecados, que faz da pessoa que confessa um embaixador e torna a igreja uma embaixada de Cristo em território inimigo. Mas o que exatamente se refere a esse ligar e desligar? Jesus disse aos mestres da lei: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Está lá em Lucas 11. O poder das chaves consiste em declarar o que pertence ou não ao reino de Deus. Essa autoridade foi dada aos apóstolos e a igreja é edificada sobre o testemunho deles. Ao contrário do reino messiânico esperado por muitos judeus, Jesus anuncia algo diferente. A igreja é o instrumento por meio do qual Jesus avança seu reino no mundo. Por meio de seu testemunho, a vontade de Deus é feita na terra como
é feita no céu. Com a vinda do Messias, o governo do céu irrompeu na terra. O que é feito pela igreja tem implicações escatológicas, ou seja, Cristo usa a igreja para submeter os seus inimigos e continuar despojando Satanás, avançando o reino de Deus com a confissão do Rei Jesus. Com a confissão do Rei Jesus. Por fim, nós temos a ordem de Jesus. No versículo 20 encontra-se uma ordem que, à primeira vista, parece contradizer tudo o que Jesus disse anteriormente. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ué, como assim? Não é para pregar o Evangelho? Esse segredo quanto à sua identidade está presente em muitos momentos nos Evangelhos. Vemos isso com frequência no Evangelho de Marcos. O objetivo de Jesus era que os sinais, como parábolas, curas, exorcismos e ressurreições, identificassem que o reino dos céus havia chegado. Esses sinais apontavam para as pessoas as promessas das Escrituras, para que assim elas respondessem corretamente à pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E os discípulos são instruídos a manter silêncio. Agora eles sabem, pela revelação divina, quem Jesus de fato é. Contudo, não devem, até o momento certo, revelar a Israel a identidade de Jesus. O intuito desse segredo é garantir que os discípulos não identifiquem Jesus de forma nacionalista, como um rei conquistador, e negligenciassem o servo sofredor. Jesus precisava cumprir a sua obra ainda. Então, a missão de Jesus descrita nos versículos seguintes, versos 21 a 23 de Mateus 16, ainda não havia sido entendida pelos discípulos. Somente após a ressurreição, eles entenderiam que o rei veio para morrer e ressuscitar, e assim receber toda a autoridade no céu e na terra, e comissionar a igreja em sua missão até os confins da terra. Então, esse é o entendimento do texto, essa é a maravilhosa mensagem. E a confissão de Pedro é a confissão de toda a igreja de Cristo. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus, aquele que havia sido prometido, o próprio Deus feito homem que veio dar a vida para salvar sua igreja. A igreja de Cristo precisa amar sua confissão e anunciar ao mundo a salvação em Jesus. Todo aquele que crer em Jesus, todo aquele, portanto, que abandona os seus pecados, né, a partir dessa crença, porque creu em Jesus, e a crença está relacionada ao genuíno arrependimento dos seus pecados, todo aquele, então, que abandona seus pecados, crê em Jesus, o serve de coração, esse é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e ele vive, então, para Deus, ele tem a vida eterna, ele é igreja de Cristo, ele é povo de Deus. E é sobre essa confissão que todos os salvos fazem sobre Jesus, essa revelação que ele recebe de Deus de quem é Jesus, mas não uma relação meramente intelectual, mecânica, superficial, mas de fato, de vida, em espírito e em verdade, é justamente o fundamento no qual a igreja foi construída, vamos dizer assim, foi alicerçada. A igreja, então, tem um chamado e o privilégio de não somente crer em Cristo, mas também de anunciar a mensagem salvadora do reino de Deus. Qual é o grau de firmeza da nossa fé em Jesus, irmãos? Qual é o grau? Agora que muitos estão ameaçando se falar contra os pecados que a Bíblia condena e de repente alguém se sentir ofendido pode te mandar prender. Aqui no Brasil está muito isso em moda, né? Você pode ouvir que é errado ser família, um homem casar com uma mulher, mas você não pode ouvir dizer, olha, isso na Bíblia, a Bíblia condena. O homem casar com homem, por exemplo, relacionamento de homem com homem. A homossexualidade é pecado, é uma grande ofensa contra Deus. Você não pode dizer isso hoje em dia no Brasil, mas é o que a Bíblia diz, né? Então, como está o nosso grau de firmeza da fé em Jesus? Nós estamos com
firmeza de pregar o evangelho em qualquer lugar, não importa as ameaças, porque essas são formas de intimidar. Mas nós temos vivido como? Nós temos vivido de maneira destemida para pregar a mensagem, porque a luz para as trevas é algo assustador realmente. Então você pregar essas verdades, tudo aquilo que lembra Jesus, para quem o odeia, é justamente motivo de reação cheia de ódio mesmo. E isso a Bíblia já nos alertava que aconteceria. Mas como está a nossa firmeza na fé em Jesus? Qual é o nível do nosso envolvimento pessoal na pregação do Evangelho? Nós temos nos envolvido para falar de Jesus a qualquer um, não importa se ele vai nos ameaçar, temos nos envolvido, porque a igreja confessa a verdadeira identidade de Jesus e deve anunciá-la até os confins da terra. O que nós podemos fazer para ter uma fé mais vigorosa e um compromisso maior com a evangelização? Essas são perguntas para pensarmos sobre como tem sido a nossa vida e justamente nos envolvermos mais com a pregação do Evangelho. Eu acho muito importante que a igreja aprenda a aproveitar tudo que ela recebe de Deus semanalmente, que é muita coisa. Um estudo como esse, por exemplo, o estudo na escola dominical, a pregação à noite. Óbvio que não é só para usar mecanicamente, não é só para usar, não é para usar mecanicamente, né? Mas aproveitar isso para os pais evangelizarem seus filhos constantemente, incansavelmente, os crentes conversarem, falarem, anunciarem todo esse conhecimento com muita piedade, com muita sabedoria aos seus parentes incrédulos, enquanto há tempo, né? Porque após a morte segue-se o juízo. Muitas vezes a gente só quer deixar para falar no momento que a pessoa já está num leito de dor, prestes a partir. Não, a Bíblia não fala para deixar para esse momento somente. Ela diz que é para falar a tempo e a fora de tempo. Então, nós temos muitos momentos durante uma semana que recebemos de Deus riquezas de instruções, como esse agora, apesar do tempo curto, mas são informações riquíssimas para nós. Eu iria ainda reservar um momento aqui para falar sobre um resumo da doutrina bíblica da igreja, mas não vou fazer em função do tempo, depois eu posso até gravar um pequeno áudio ou vídeo assim. Mas sobre o assunto de hoje, nós devemos ter uma fé mais firme em Jesus, fortalecer nossa fé em Cristo, nos envolver mais com a pregação do Evangelho e nos utilizar dos meios de graças dado por Deus, como é a vida de oração particular, o culto doméstico, a leitura bíblica, a vida como igreja, porque nós somos igreja, né? Nós temos o dia do Senhor, nós temos a doutrina bíblica da igreja, nós temos uma liderança bíblica, um conselho, nós temos uma junta diaconal, nós somos livremente membros dessa igreja, nós mesmos assumimos compromisso publicamente com Deus e com os demais irmãos de que a vida da igreja seria por nós observada, e nós temos que participar ativamente dessa vida. Escola dominical, o culto na igreja, os meios de graça, a Santa Ceia, não tratar como o mundo trata as coisas de Deus, banalizando, menosprezando, tratando do meu jeito, dizendo, não estou fazendo nada de errado. Isso não é se fortalecer na fé e tornar uma fé mais vigorosa. Por quê? Porque a gente vai vivendo como o mundo vive e daí vai corrompendo o sagrado, mas usando os meios de graça e cada vez mais nos tornando fiéis no cumprimento dos nossos compromissos com Deus, como um povo da aliança, conhecendo profundamente o que é essa aliança. Então, com a fé mais vigorosa, testemunharemos mais de Cristo, certamente. Então, que seja assim a nossa realidade, porque a igreja confessa a verdadeira identidade de Jesus e deve anunciá-la até os confins
do mundo. Esse foi o nosso estudo de hoje, uma confissão alicerce, e a nossa oração é que Deus nos ajude, nos abençoe para sermos pregadores fiéis, testemunhas fiéis da fé em Jesus Cristo, da sua salvação, da pessoa de Cristo, né? Que nós possamos pregar salvação para um mundo que se perde, para um mundo que anda nas trevas, que vive nas trevas, para um mundo sem Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nosso Pai bondoso, perdoador, gracioso, louvamos a Ti pelo estudo da Tua palavra neste momento. Louvamos a Ti porque somos Teu povo, a Tua igreja, alcançados por Jesus Cristo. Louvamos a Ti porque temos este privilégio de, como Teu povo, pregar o Evangelho a toda criatura. Pai, a Tua palavra fala de um tempo que muitos abandonariam a fé em Cristo, que muitos esfriariam no seu amor, que muitos deixariam a vida cristã. E temos vivido um tempo de crescimento do mal, da corrupção sistêmica e generalizada, da incredulidade. Nós vemos o quanto Satanás busca implantar a irreligião no mundo, e quando a cultura, quando um povo se comporta com indiferença contra o Senhor, a maldade cresce no meio do ser humano, a vida humana é desvalorizada também, aumentam as perversidades, todo tipo de prática nociva à vida humana aumenta, o caos cresce e o mundo vive em trevas. Pai, nós temos testemunhado esse tempo tão perdido, tão sombrio, tão perverso, dominado pelo mal. Mas, como teu povo, ó Pai, não podemos esmorecer, acovardar, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E isso aconteceu com o teu povo no passado, quando no início, após os 12 apóstolos, a igreja cresceu, avançou, e num tempo de muita ameaça, e muitos perderam suas vidas, ou melhor, partiram para a eternidade, tiveram suas vidas ceifadas aqui. E mesmo assim a igreja avançou, porque a tua palavra é fiel, e as portas do inferno foram derrubadas, porque a igreja avançou corajosamente. Ó Pai, que a nossa fé esteja tão firme também, que estejamos conscientes do preço, mas sem temer, que nos firmemos no Senhor, na tua palavra, que abandonemos os nossos pecados e aquilo que tem feito com que a igreja se acovarde, a igreja negligencie exercitar essa obrigação e esse privilégio tão maravilhoso que é ser testemunha de Cristo, que é ser embaixadora de Cristo, anunciando a mensagem da cruz a tempo e a fora de tempo. Ajude, ó Pai, porque nesse mundo perdido, a salvação é Cristo. O Brasil tem jeito, é Jesus. O que o mundo está confessando com essas convulsões é que ele está perdido. E cada um quer dar a sua opinião como soluções, e muitas vezes previsões humanas são as mensagens nas quais outros confiam e se firmam e se apoiam e aguardam que aconteçam, quando na verdade o que todos nós precisamos é da verdade do Senhor, é da tua palavra, é de Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus.
Ó Pai, ajuda o teu povo para que nós sejamos assim firmes e venhamos a pregar o Evangelho a toda criatura. Confessemos a nossa fé em Jesus com a nossa pregação e a nossa vida. Que sejamos, ó Pai, de fato, luz neste mundo de trevas. Abençoe a nossa noite, o nosso descanso. Abençoe-nos no dia da manhã, para vivermos em Tua presença e para o louvor do Teu nome. Se algum de nós não despertar, receba esse Espírito diante do Senhor. E também pedimos, ó Pai, humildemente por nosso Brasil. Nós temos vivido injustiças sobre injustiças, uma guerra que cresce, nós temos vivido problemas onde os perversos se utilizam das brechas da lei para continuar avançando em suas perversidades. Já não escondem mais suas intenções, já não se envergonham, avançam na dureza das suas mentes, dos seus corações e nos seus orgulhos. E assim, ó Pai, a nação vem sofrendo, vem sangrando. A mentira vem crescendo, o engano, e muitas vezes ficamos sem saber o que fazer. Pedimos ao Senhor que nos ajude como nação para firmemente defender o certo e o justo. Retira, ó Pai, os perversos do poder, que eles sejam devidamente punidos, e sustente os bons, os retos, os justos. Ó Pai, oriente-os, todos aqueles que estão em posições de decisão e de poder, sobre o certo a ser feito no momento certo e da forma correta, e que dessa forma o Senhor restabeleça a ordem no Brasil, bem como no mundo. Oramos, ó Pai, humildemente, porque precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus abençoe, que você possa ter um excelente descanso. Foi um prazer tê-los conosco.